ano, tudo bom? Aqui é Tia Bia e hoje é dia de aula de Geografia. Primeiramente, vamos recapitular, relembrar o que a gente está aprendendo, o que a gente aprendeu nas nossas últimas aulas do segundo bimestre. Nós aprendemos sobre a transformação das paisagens, a transformação do espaço geográfico, aprendemos um pouquinho sobre algumas vegetações do nosso país, aprendemos sobre a Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, aonde essas vegetações são encontradas aqui no Brasil. E também aprendemos sobre a vida dos indígenas, um pouquinho sobre como eles viviam, como eles usam os recursos da natureza, como eles fabricam ferramentas com os próprios recursos da natureza, e isso acaba que não gera tanta transformação nas paisagens, porque eles preservam o meio ambiente, preservam as paisagens naturais, diferente do que acontece nas cidades, onde as construções, os prédios foram tomando conta do espaço natural. Hoje, na nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho e a transformação do espaço. Como que o trabalho, no decorrer do tempo, foi transformando o espaço onde a gente vive. Vamos lá? O trabalho e a transformação do espaço. Turma, lembrando que todo o conteúdo dessa videoaula está na nossa apostila do segundo bimestre, beleza? Tudo que a tia está falando aqui são páginas e conteúdo da nossa apostila. Vamos lá. Em nosso país, a transformação das paisagens começou a ser mais intensificada a partir de 1500, com a chegada dos colonizadores portugueses, que se depararam com novas e ricas paisagens naturais. Esses espaços eram para atender o comércio na Europa. A exploração das terras brasileiras provocou grandes alterações nos ambientes naturais. No lugar destes, criaram-se paisagens humanizadas, o espaço geográfico. Como a atividade privilegiada nesse momento histórico era o comércio, muitas vilas e cidades nasceram para servir como áreas de troca e portos, que possibilitavam a exportação dos nossos produtos. Nascia assim a paisagem urbana da Idade Moderna, onde tudo servia ao interesse comercial, a criação de armazéns e feiras, a construção de picadas que permitiam que os produtos fossem levados até o porto. As picadas foram nossas primeiras vias de transporte. Turma, o que é interessante ressaltar aqui neste início do conteúdo? Que, como nós aprendemos nas últimas aulas, os índios viviam de forma natural, com os recursos da natureza, usufruindo de toda a riqueza natural que tinha aqui no nosso país. Quando os portugueses chegaram aqui e começaram a colonizar as nossas terras, eles encontraram justamente isso, o índio vivendo da natureza, o índio vivendo dos recursos naturais, e eles começaram a explorar esses recursos. Como eles se depararam com uma paisagem muito rica e uma riqueza natural também muito grande, eles começaram a comercializar esses produtos naturais. Então, eles vinham para cá e faziam da região que antes era totalmente natural e criaram essa linha de comércio para poder levar os produtos até o porto e dali transportar para outro país. Então, daí começou já a acontecer essa modificação do espaço e a urbanização começou nesse momento, com a chegada dos portugueses. Vamos agora falar sobre a ocupação do Nordeste e sobre a cana-de-açúcar, que foi um recurso muito explorado nesse momento e nesse local. Uma das formas que os portugueses criaram para obter mais lucro foi o cultivo de produtos tropicais que não existiam na Europa e que eram muito rentáveis, como a cana-de-açúcar. Em grandes propriedades, os colonizadores instalaram equipamentos como a moenda que transformavam a cana em açúcar. A área em que ocorreu o maior desenvolvimento do produto foi a zona da Mata Nordestina, onde se estendia a paisagem da Mata Atlântica, sua maior proximidade com Portugal, facilitando o transporte e seu solo fértil,
ajudaram essa região. Turma, o que a tia quer falar para vocês aqui agora é o seguinte: assim que os portugueses chegaram, eles buscaram recursos que tinham aqui no nosso país que fosse dar mais lucro, que fosse gerar mais dinheiro através do comércio. E a cana-de-açúcar foi esse recurso. Era um produto que não tinha na Europa. Então eles vinham para cá, faziam todo esse processo de cultivo e levavam para a Europa para comercializar lá. Só que todo esse processo foi gerando muitas modificações aqui no nosso país. Por quê? Porque eles tinham que criar uma estrutura para a fabricação desse produto. E isso fazia com que eles tivessem que instalar equipamentos para transformar, né, a cana-de-açúcar em açúcar para ser comercializado. E isso foi gerando uma transformação na paisagem, uma transformação no estilo de vida dos povos indígenas. E nós vamos falar muito sobre isso também. E isso também gerou muitos prejuízos. E outra coisa importante que a gente tem que entender nesse momento: por que foi interessante a gente aprender sobre a Mata Atlântica nas nossas aulas anteriores? Porque foi nessa localidade, foi nessa paisagem que começou todo esse processo das propriedades, onde tinham essas propriedades, onde foram instalados esses equipamentos. Porque nessa área, igual está mostrando ali no mapinha, era a margem litoral, né, do nosso país, que ficava mais fácil o acesso e a proximidade com Portugal para fazer esse transporte, galera. E também porque o solo ali ele era mais fértil e isso ajudava na plantação. O cultivo de cana-de-açúcar. Vamos entender agora como acontecia esse processo de cultivar a cana-de-açúcar. Com o cultivo da cana-de-açúcar, a maioria das pessoas passou a viver em grandes propriedades rurais, os engenhos, o que deu origem à primeira paisagem rural no Brasil colonial. A casa grande, a senzala, a moenda, tudo direcionado para a produção de açúcar. Galera, quando os colonizadores chegaram aqui, esse período conhecido como Brasil colonial, tudo mudou. Olha só, a tia colocou uma imagem representando o que era um engenho. Eram nesses locais que acontecia essa produção e esse cultivo de cana-de-açúcar. E nesse momento, a vida dos indígenas mudaram drasticamente. E também nós vamos falar um pouquinho disso lá nas nossas aulas de história também. Mas o que a gente quer falar aqui na nossa aula de geografia é toda essa transformação da paisagem. Olha como a paisagem já começou a se modificar com as construções desses engenhos para fornecer o cultivo de cana-de-açúcar. Para trabalhar nos engenhos, nas minas e cidades, os colonizadores traziam negros escravizados da África. Durante 300 anos, entraram no Brasil mais de 3 milhões de negros africanos com línguas e costumes bem diversos. Essa diversidade cultural foi mantida e é conhecida até hoje. A mistura dela com a cultura europeia originou a cultura afro-brasileira. Entre as manifestações e os objetos culturais afro-brasileiros, temos o maculelê, que é uma dança, o maracatu e o samba, que é uma mistura, né, de dança e música, o atabaque e a cuíca, instrumentos musicais, o traje de baiana, que é a vestimenta típica, né, um vestuário típico, o vatapá, o acarajé e a cocada, que fazem parte da culinária, e são os diversos rituais, crenças e religiões da cultura afro-brasileira. No Brasil colonial, as vilas tinham funções específicas, eram zonas portuárias que serviam para a entrada de escravos e equipamentos e saídas de produtos rentáveis no comércio europeu. Funcionavam também como fortificações para impedir invasões. As minas, né, são os locais onde eram extraídos metais preciosos como o ouro e a prata. Galera, aqui, olha só quanta mudança foi acontecendo. A tia falou agora há pouco sobre a exploração da cana-de-açúcar, o engenho.
E esse trabalho ele foi crescendo. A exploração que o povo português começou a fazer aqui no Brasil, ela foi crescendo. Além dos engenhos, né, para fabricação de açúcar, começaram também a procurar metais preciosos como ouro e prata e foram surgindo os trabalhos nas minas. E toda essa transformação nas paisagens naturais foram também ocorrendo. Foram surgindo as cidades, as vilas. E o que é muito importante a tia falar aqui é que não foi só o indígena que foi explorado, não foi só a vida do indígena que foi se transformando, eram trazidos negros africanos escravizados para trabalhar aqui no Brasil. E todo esse processo foi muito difícil, foi um processo de exploração, um processo onde os portugueses traziam esses escravos para trabalhar nos engenhos, nas minas, para gerar esses recursos para eles venderem na Europa. Vamos ainda abordar muito sobre isso. A tia está dando só um panorama para você começar a entender como o trabalho foi gerando essas transformações, tanto na vida dessas pessoas que vinham para cá e que já estavam aqui, como também nas nossas paisagens e no espaço geográfico. Com o passar do tempo, a criação de animais que eram utilizados no engenho e como fonte de alimento para a região canavieira deu origem a uma nova paisagem rural no Nordeste, tanto nas áreas da Caatinga, que é uma formação, né, é formada por vegetação de cactos devido à falta de chuva, como nas áreas do sertão ou sertanejas, que são aquelas áreas mais secas que a gente já aprendeu. Aí a tia está mostrando aí no mapinha aonde fica essa região da Caatinga. Tá entendendo agora como foi importante a gente conhecer um pouquinho dessas vegetações antes de continuar com o nosso conteúdo? Aqui a tia colocou duas imagens representando essa época para vocês conseguirem visualizar. Recife, fundado em 1537, que era o grande porto por onde chegavam os colonizadores e os equipamentos que vinham da Europa e também os escravos africanos. Então aqui a tia está mostrando um exemplo de um porto onde chegava todo equipamento para fazer esse trabalho de exploração aqui no nosso país. E aqui uma paisagem natural da criação de animais que a tia acabou de falar para vocês. Vamos agora só entender um pouquinho sobre como acontecia esse controle da coroa portuguesa, o controle de Portugal. A coroa portuguesa, ciente das grandes riquezas que circulavam por esses espaços urbanos e rurais, criou uma forma de controle sobre eles. Nasceu em 1549 Salvador, a primeira cidade administrativa do Brasil. Ela era comandada pelo governador-geral do Brasil, que organizava a coleta dos impostos. O governador-geral também tinha sob a sua responsabilidade a atuação da força militar no litoral, com o objetivo de impedir ataques estrangeiros e evitar o contrabando. Galera, com todo esse processo de colonização, de exploração das riquezas brasileiras para o comércio, a coroa portuguesa começou a ter um controle sobre as nossas terras. E daí foram gerados impostos, aconteceu força militar no litoral para proteger, né, essa região. A tia colocou aí um exemplo de como era Salvador na época, a primeira capital do Brasil. Salvador foi a primeira capital do Brasil. Uma outra imagem aqui no século XVI, a cidade de Olinda, que teria sido fundada em 1534 e foi a antiga capital da capitania de Pernambuco. Era um grande mercado, sobretudo de escravos. Turma, vamos falar mais sobre isso, vamos nos aprofundar sobre esse assunto tão interessante e tão importante da nossa história. Eu espero você no Meet já já. Um beijo!